Vocês já deram por vocês a pensar de forma completamente desproporcional a algo e depois perceberem e pensarem que se calhar tinha sido um bocadinho eh, exagerado, um bocadinho demais? Eu sei, isto acontece-nos a todos e, para sermos sinceros, até nos acontece mais vezes que aquilo que gostamos de admitir, não é? A nós e às outras pessoas. Mas é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. O que é? E porque é que muda tudo? E como podem começar a desenvolvê-la na prática? Anda daí, que eu tenho muito para te contar. Se só novos por aqui, olá, eu sou a Teresa Silva e falo sobre a organização, estilo de vida e aquelas pequenas mudanças que acabam por transformar completamente o nosso dia-a-dia. Hoje vamos mexer aqui num tema um bocadinho mais denso, apesar de parecer uma coisa muito simples, né? As pessoas falam de inteligência emocional, parece que é uma coisa muito simples, muito óbvia, muito fácil, mas não é assim tão simples. Mas é um tema que, bem trabalhado, bem explorado, pode melhorar muito as vossas, seja relações familiares, seja relações amorosas, seja relações com os vossos amigos e até mesmo no local de trabalho. De forma muito simples, então, a inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer e compreender e gerir as nossas emoções. Estamos aqui a falar de lidar com as emoções também dos outros. Ou seja, não é não sentir, é exatamente o oposto. É sentir, mas saber lidar com isso. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu lembro-me perfeitamente de uma fase da minha vida em que tudo me irritava, tipo mesmo tudo. Uma mensagem sem resposta, eu estava irritada. Planos que mudavam, eu ficava irritada. Alguém dizia algo num tom errado ou num tom que eu se calhar já não gostava, eu já ficava irritada. E andei assim durante muito tempo e eu achava que o problema eram os outros, porque os outros é que não sabiam fazer as coisas, porque os outros é que mudavam de planos, os outros é que não respondiam às mensagens, os outros é que falavam de uma maneira mais rude. Até que eu vou-vos dar um spoiler. A culpa não era dos outros, a culpa era minha. Ou seja, faltava-me a mim perceber que estava atrás dessas reações, ou seja, era cansaço, era frustração, eram expectativas irreais, ou seja, eu estava à espera que as pessoas tivessem um determinado comportamento que não era necessário elas terem perante mim. Foi então aí que eu comecei a trabalhar um bocadinho a parte da inteligência emocional e isso mudou completamente a forma como eu comecei a ver as coisas. Ou seja, o facto também de eu fazer terapia e começar a perceber que é preciso também às vezes entender que o que eu leio nos outros não é obrigatoriamente um ataque à minha pessoa, ajudou-me bastante. Mas vamos lá falar de coisas práticas, não é? Como é que eu coloco isto da inteligência emocional na prática? Primeiro nós temos que ter uma coisa que se chama consciência emocional. Ou seja, vocês comecem por algo simples. Parem e, por exemplo, perguntem-se: o que é que eu estou realmente a sentir neste momento? E sejam honestos com vocês próprios. O que é que eu estou realmente a sentir neste momento? Não é só, ai, tal, estou irritado, ou ai, tal, estou chateado. Não. Tentem dar um nome concreto à emoção. É mais algo do género, estou irritado, cansado, estou inseguro, perguntem-se, entendam-se acima de tudo. Depois, outro dos pilares, então, é a pausa antes da reação, aquele momento em que nós paramos, desligamos o chip um bocadinho e pensamos, o que é que eu estou aqui a fazer? Ou seja, nós nem sempre temos que responder no imediato. Eu sei que nós socialmente e cada vez mais nos exige ou a vida nos exige, né? Tipo, que nós sejamos imediatos, que sejamos rápidos. Aliás, tudo que nós consumimos hoje em dia é quase tudo tão instantâneo, tão rápido, que nós nos sentimos na obrigação de disparar logo uma resposta. Mas pararmos meia dúzia de segundos para pensarmos no que estamos a dizer, no que estamos a fazer, às vezes é a atitude mais madura que nós podemos ter, é não reagir na hora. É o parar para pensar. Parece básico, mas respirar ajuda a baixarmos os nossos níveis, não é? E temos ali aquela pausa consciente. Depois temos de ter aqui uma responsabilidade emocional, porque nem tudo o que sentimos é culpa dos outros. Lamento-vos informar. Mas nem tudo o que sentimos é culpa dos outros. Muitas vezes, ou melhor, a maior parte das vezes é culpa nossa, apesar de nós culparmos os outros. Às vezes a forma como interpretamos as situações diz mais sobre nós
do que sobre o que realmente aconteceu, ou do que sobre realmente os outros. E isto não é para nós nos estarmos a culparmos nem nada, é para ganharmos controle, ou seja, percebermos que nem tudo que interpretamos, ou seja, muita coisa depende da nossa interpretação, depende mais daquilo de nós do que propriamente dos outros. Outra coisa que eu te queria falar aqui sobre a inteligência emocional é a parte da normalização. E atenção, isto não se aprende de um dia para o outro, ou seja, tu não vais ler o meu e-book, aliás, passo já aqui a palavra, eu tenho um e-book gratuito que podes fazer download no link da descrição, é completamente gratuito, minha gente, não se preocupem com isso. Com alguns tópicos, fiz algumas formações de inteligência emocional para vos poder trazer esse conteúdo, e a maior lição que eu tenho não é com meia dúzia de formações, não é de um dia para o outro, não é com este vídeo no YouTube, não é com outros vídeos que eu tenho, não é com a minha aula, ou seja, não é de um dia para o outro. Aliás, isto é uma coisa que tem que ser desenvolvida por ti. Nós vamos continuar a ter dias, e eu ainda hoje tenho dias, em que a nossa imagem real de nós próprios vai mudar, a nossa imagem real dos outros vai mudar, ou seja, vamos ter dias em que vamos reagir realmente mal e que vamos dizer e vamos ouvir coisas que realmente não queremos, mas especialmente a dizer, não é? Porque nós podemos fazer a nossa parte, não podemos fazer a parte dos outros relativamente a este assunto. E é preciso percebermos que tudo isto faz parte do processo. Ou seja, o que faz diferença aqui é nós começarmos a perceber mais rápido e corrigirmos também mais rápido estes mal-entendidos, estas coisas que nós dizíamos, estas coisas que nós pensamos, esta irritação que às vezes nós sentimos, porque se nós sabermos o que estamos a sentir, o porquê que estamos a sentir, o que é que está a acontecer, vai facilitar aqui em muito o nosso processo de convivência com as outras pessoas, com nós mesmos, com a nossa família, no nosso trabalho. Ou seja, é um processo que é demorado, é um processo que é moroso, é um processo que não vai ser fácil, digo-te já, porque tem muita coisa que nós achamos banal, tem muita coisa que nós achamos normal, tem muita coisa que acontece e nós muitas vezes nem nos apercebemos. E se tu dizes, eu já sou muito boa a nível de inteligência emocional, Teresa, eu não preciso nada disso, parabéns para ti, mas estás-te a iludir. Porque todos nós precisamos, de uma maneira ou de outra, todos nós temos que lidar com frustrações, todos nós temos que lidar com ansiedades. E muitas vezes essas ansiedades são causadas, eu falo por mim, não é? Por causa de situações de má gestão de inteligência emocional, não é? Má gestão de saber lidar com as emoções. Por isso, mais uma vez deixo a dica, tenho um e-book gratuito com alguns tópicos básicos, com alguns exercícios práticos que tu podes fazer de análise, de autoanálise, de autorregulação, que de certeza te vão ajudar muito a lidar com esta questão da inteligência emocional. Se este vídeo te fez pensar em alguma situação, então de certeza que já valeu a pena, pelo menos para mim valeu a pena fazer alguém refletir e fazer alguém pensar em algumas situações da vida em que realmente podia ter feito melhor. Digam-me nos comentários qual é a vossa emoção mais forte e aquela que vocês têm mais dificuldade em lidar. E claro, não se esqueçam de guardar o vídeo para rever mais tarde, até porque isto é um conteúdo que dá sempre jeito de ter à mão. Subscrevam o canal e deixem o vosso like, é a regra do costume. Por hoje eu vou ficar por aqui. Fiquem bem. Tchau!